Família Mediadores Brasil, temos recebido aqui na nossa sede EMB, na cidade de Blumenau, personalidades, convidados, seguidores do Mediadores Brasil, e hoje eu conto para vocês que eu estou com uma amiga aqui, uma pessoa muito especial, uma pessoa muito cara para todos nós, Gabriela Medina, do Rio de Janeiro, da Oitis, que eu tive a honra, o privilégio de te conhecer no ano de 2025. Não, eu fui no 24, em Floripa. É verdade, 2024, no congresso do MBX. Gabi, se me permite essa intimidade. Claro, por favor. Quero te dar as boas-vindas aqui à casa do MB. Nossa, eu quero contar para vocês que hoje de manhã nós já estávamos aqui batendo papo, fazendo um diagnóstico aí sobre a mediação no Brasil e também sobre o que faz sentido para nós que de alguma forma estamos encampando essa jornada, essa luta por melhores condições de trabalho, por ampliação da mediação, tanto dentro do sistema de justiça como para fora das paredes do Poder Judiciário. Então a gente aproveitava essa manhã para fazer várias reflexões sobre isso. E minha amiga Gabi, eu quero te dizer que só por isso já teria valido muito o nosso encontro aqui em Blumenau, porque a gente ampliou muito os leques hoje acerca do que a gente pensa, ampliamos muito o nosso olhar sobre a mediação. Então seja bem-vinda à Casa do Mediadores Brasil. Obrigada, Henrique. Obrigada, Mediadores Brasil. É um prazer enorme ter vindo aqui a Blumenau, conhecer o espaço físico, conhecer a equipe do Mediadores Brasil e bater esse papo, né? Conhecer a cidade também, porque eu não conhecia Blumenau, mas ter a oportunidade de conversar pertinho com você e com a sua equipe sobre que mediação a gente quer, que mundo, o que a gente vai construir, o que a gente está pretendendo, né? É bom a gente estar juntos para conseguir verbalizar, tirar dúvidas, escutar um ao outro. Então, agradeço o convite. Imagina, nós é que agradecemos. E eu vou começar fazendo uma pergunta que talvez em algum momento, inclusive, já me deixou um pouco intrigado. Tua primeira formação é em jornalismo. Isso. Depois você fez uma formação em direito. Então você é jornalista, é advogada. Isso. O que veio a te encantar tanto assim na mediação para você dizer nem jornalismo, nem advocacia? É na mediação que eu vou colocar a minha cadeirinha e é onde eu quero deixar o meu legado. Eu acho que talvez na mediação, já que você trouxe a faculdade de jornalismo, eu consigo juntar esses dois lugares, de alguma maneira. O jornalismo eu sempre gostei muito, 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 porque é uma oportunidade de primeiro andar despojado, que é uma coisa que eu gosto muito, e o advogado não pode, né? O advogado precisa de terninho. E esse vestuário nunca fez parte da minha personalidade. E ouvir pessoas, jornalista escuta histórias. A mediação escuta histórias. Então, se você perguntar o que eu mais gostava na minha advocacia, era escutar histórias. Dar oportunidade e ganhar a chance também de conhecer a pessoa ali, falar, né? Não falar do artigo, não tipificar o problema dela, mas conhecer quem ela é, o que ela pretendia, o que ela queria além daquele pedido formal, né, que eu ia escrever na minha petição inicial. E aí surge a mediação nesse lugar de conexão dessas duas Gabrielas, né, e vai criando uma terceira, daqui a pouco uma quarta, porque acho que a gente está sempre em construção, e o professor Vesula que a gente diz também que a gente está sempre em contradição. Então, vou me contradizer aqui a beça, não estou nem preocupada, porque eu acho que faz parte do ser humano a gente ter dúvidas e partir daí em diante. Não tenho dúvida, eu diria que estamos em movimento, né? Sim. A vida é um eterno movimento. Gabi, ok, você passa pelo jornalismo, adiciona todo esse teu saber dessa graduação com a graduação de Direito. Isso te leva a entender que na mediação isso tudo podia ser colocado em prática e dentro desse contexto da mediação você decide empreender. Porque aí, juntamente com outras pessoas, em algum momento da jornada você diz, vamos criar a Oitis. Fala um pouco para a gente sobre o que é a Oitis, qual é o projeto, o que vem ao mundo a Oitis para fazer. A Oitis é uma câmara, hoje ela é uma câmara multiportas, ela mudou de nome, ela chamava Oitis Câmara de Mediação e Arbitragem, mas era pouco, era limitante
pensar que a OIT só faz mediação e arbitragem. A OIT chega nesse lugar de construção de espaços de consenso. Eu procuro sempre agregar pessoas através das técnicas de consensualidade para que a gente possa pensar o que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar a consensualidade. Porque a consensualidade não está única e exclusivamente na mediação ou na arbitragem ou na justiça restaurativa. Ela também está no processo civil. Ela está em outras práticas que não estão organizadas pela lei. Então, a OIT é esse lugar que vai oferecer técnicas, ferramentas com pessoas profissionais habilitados e em constante formação, mas que também cria espaços de reflexão, espaços de estudo. Então, a OIT tem 3 eixos, né? E que eu vou me esquecer agora quais são os 3 eixos, por óbvio. O primeiro é gestão, que é exatamente isso. A gente pega o conflito, analisa e pensa qual ferramenta vai ser melhor. Porque o grande barato do sistema de justiça multiportas é que, além de ser um sistema, é uma construção unitária, né, que tem várias outras células andando em torno, é que você pode entrar e sair das portas e voltar. Não é igual o processo civil, que é linear. O máximo que você faz, você vê um embargo de declaração e volta um pouquinho para trás. Né? Mas o sistema de justiça multiportas, você entra na mediação, vai para a arbitragem, vai para uma negociação e você vai caminhando, entra num processo, volta para uma atividade privada para construir um consenso possível. Então, a ideia de... Eu não tenho soluções prontas para os conflitos, para as pessoas que chegam na OIT. Eu escuto a história dessas pessoas e aí, ok, que ferramentas eu vou utilizar? O que é melhor para o Henrique? O que vai atender a sua necessidade naquele momento. Pode ser que dali, conforme a gente vá caminhando, eu precise modificar o planejamento, porque é da natureza dos relacionamentos. Então esse é o eixo gestão. Tem o eixo educação. O que eu faço? Eu não faço cursos de formação em mediação. Eu não faço cursos, eu faço workshops, eu faço cursos breves, a gente dá cursos dentro de empresas para levar não necessariamente a mediação, mas as práticas de consenso, que construam o consenso. E o último que eu gosto muito é o eixo da educação. E ali eu chamo de educação, mas não é porque eu quero transmitir um conhecimento que eu tenho e a outra pessoa não tem. Não é isso não, é porque é um espaço para que a gente produza conhecimentos juntos, coletivamente, que são os seminários da OIT. Todos os anos, a gente vai para todos não, porque a OIT tem quase 5. Então, a gente vai para o 3º ano do Seminário OIT, Diálogos com o Consenso. E aí eu junto profissional da advocacia, professor universitário, pesquisador, estudante, mediador, conciliador, facilitador. Todo mundo. Cada um na sua área, mas ouvindo o outro. Para entender que consenso é esse que você está falando, o que é mediação para você? É a mesma coisa que eu estou entendendo que é mediação para mim? Como é que a gente vai caminhar juntos, então? O que você está pensando? A pesquisa acadêmica traz tanta novidade e dá para colocar alguma coisa em prática no mundo real? Você mostra isso para advogado, o advogado fala, vocês estão viajando. Isso aqui só funciona no pedaço de papel. Então, é importante que tenha essa mistura, esse diálogo. O que você me traz me leva a esse lugar de pensar o seguinte. Você, de cara, quebrou um paradigma, porque o que nós temos quando estamos a falar de empreender no mundo da mediação chama-se Câmara de Mediação e Arbitragem. Quando você abre um pouco mais e você diz, não, a OITs é um espaço multiportas, você está dizendo, eu, profissional na área dos meios dialógicos, por assim dizer, vou ouvir o caso concreto, vou ouvir essas pessoas para tentar entender melhor aquele contexto e qual é o recurso, qual é a porta mais viável para começar a cuidar desse conflito, sem necessariamente dizer que isso tem que ser algo rígido, porque posso começar num percurso e entender em determinado momento que outra porta pode ser mais viável. Então há essa flexibilidade na condução do próprio conflito, de forma a poder se servir de todos os meios consensuais para bem resolver, para bem transformar aquele conflito. É isso? É isso. É isso que a gente busca fazer. E também encontrando o profissional ideal. Porque nem todo mundo tem todas as formações, ou mesmo que tenha,
pratica, exerce com a mesma qualidade todas elas. Eu, por exemplo, sou árbitra. Eu não faço arbitragem. Eu tenho essa formação, fiz com o Adolfo, entendo o sistema arbitral, mas eu não faço arbitragem, porque eu não tenho nenhuma vontade, Henrique, de decidir a vida das pessoas por elas. Eu sei que a arbitragem é heterogêneo, você começa de um momento compositivo e depois você passa para o heterocompositivo, ok. Mas mesmo assim tem um processo decisório muito intenso que é a sentença arbitral. Eu não faço, mas eu tenho árbitros. Aí eu vou ouvir o seu caso e vou falar, olha, esse tipo de direito cabe na arbitragem. Essa natureza desse conflito é próprio para a arbitragem, combina melhor. Vamos fazer? Gabriela, a tua fala, ela chega num momento muito importante. Nós aqui, enquanto Mediadores Brasil, a gente tem observado que hoje um dos grandes desafios para quem quer fazer uma jornada, uma carreira na mediação, na conciliação, enfim, em todos os meios dialógicos, é estruturar uma carreira. É como empreender dentro de um percurso, dentro de um modelo de resolução, de transformação de conflitos, em que o mercado ainda é bastante desafiador. Uhum. Você está no Rio de Janeiro e teve essa coragem, essa disposição, essa vontade de dizer, vou empreender na mediação. E para isso você então estrutura a OITIS, inclusive com um olhar, como eu disse, mais ampliado do que esse que habitualmente encontramos. Quais têm sido os grandes desafios desse percurso? Empreender. Muitos, né? Eu já começo avisando para as pessoas que é um negócio. Precisa ser remunerado. Não se trabalha de graça. Como qualquer ente, eu pago imposto. Né? Eu tenho despesas com sala, luz, telefone, enfim, marketing, plataforma para que funcione. Então, tem despesas fixas. E você equacionar isso, ainda num mercado que a gente não sabe o tamanho dele, porque eu nem acho que o mercado não exista. O mercado existe, ele não foi identificado ainda que tipo de mercado, qual é a necessidade real dele. Tá lá, a gente é aquela brincadeira do mar azul, né? Tá lá e você tem que saber navegar nele. Então, o primeiro desafio é pagar a conta no fim do mês, chegar lá, tá? O segundo desafio é você encontrar os profissionais que falem a sua língua, porque todo mundo pode fazer um curso de uma formação em mediação, ou em conciliação ou em justiça restaurativa. Mas como que ela vai usar aquela formação? Você sabe, você lê um livro, eu leio um livro, vai ter um trecho que você vai gostar mais e eu vou gostar mais do outro. Alguma identidade os profissionais da OITIS têm que ter com essa missão da OITIS. O que é? Eu não faço nada sozinha. A OITIS não trabalha sozinha. Então, se chegar um profissional lá querendo trabalhar com a gente e for meu umbigo o tempo todo, que não saiba ouvir, que não saiba dividir, não é um profissional da OITIS. Não funciona. E aí isso já faz um outro tipo de seleção e uma outra barreira. Porque encontrar não é necessariamente gente igual. Eu não quero que ninguém pense igual a mim. Ao contrário. Quero pensamentos completamente diferentes dos meus, para a gente poder criar, refletir. A coisa que eu mais gosto é que falem para mim que não concordam, porque eu quero entender onde vai que eu posso concordar com você também, se você me convencer, e por que não? Como eu falei, sou cheia de contradições e acho que a contradição é para isso. Lógico. E o terceiro ponto é o cliente. O cliente mesmo, explicar para ele como essa metodologia, essa gestão do conflito deles via OITIS vai ser útil. Essa comunicação, que para o marketing parece muito fácil, mas o marketing oferece modelos prontos, e a OITIS não funciona com modelo pronto, ela precisa, tudo que eu faço é muito customizado, muito de acordo com o perfil do que eu estou criando. A OITIS é um processo constante de mutação. Tanto que agora ela é uma câmara multiportas. Até o ano passado ela era câmara de mediação e arbitragem. Então são insights que eu vou tendo a partir dessas diferenças com as pessoas que eu vou descobrindo pelo caminho e que me descobrem também. Então vender o produto é muito difícil. É um negócio e eu tenho produtos. Eu tenho uma prateleira, igual o advogado tem. O meu parceiro, o meu cliente hoje é o advogado. Mas minha dificuldade é explicar para o advogado que eu primeiro não faço concorrência com ele.
Segundo, que ele não precisa fazer o que eu faço. Porque eu já abri mão, eu não advogo mais. Eu tenho carteira do AB, tudo direitinho, pago anuidade, voto, mas eu não advogo mais. Então eu não vou fazer nem aquela parte do acordo extrajudicial que você vai assinar no seu escritório. O advogado vai discutir com outro advogado e montar os termos do acordo. A UITIS não faz isso. A UITIS trabalha com conflito propriamente dito, com as pessoas. Então o advogado tem um cliente e ele precisa trabalhar aquele conflito antes de chegar no acordo propriamente dito, passa por mim. Eu sou especialista, o UITIS é especialista. Eu acho que esse é o terceiro grande desafio. O advogado desapegar. Ele não precisa fazer tudo. Eu adoro amigos advogados. Eu tenho muitos, óbvio, né? Por a natureza da nossa própria profissão. E sinto que há esse medo do novo. Sabe aquele filme Krug? Aquele desenho animado? Né? O que o pai tem medo? Do que ele não conhece. Com isso, ele tranca todo mundo dentro da caverna. E a família fica lá durante a noite, porque o escuro traz o quê? Não sei. Quando você me traz essa fala, Gabriela, ela me chega desse lugar que um dos desafios que o mediador, ao empreender, precisa estar atento é de mostrar ao advogado parceiro de que ele não é concorrente, de que os trabalhos se somam. E você me parece que tem esse olhar atento a isso, dizendo ao colega: eu estou aqui para te auxiliar na resolução do conflito, não para fazer o que é jurídico, digamos assim. Que isso, ok, é a sua função, é o seu trabalho. Veja, faz sentido para ti nós pensarmos, eu tenho defendido inclusive isso em algumas palestras que tenho feito, de que a mediação nesse país, em boa parte, ela está na mão da advocacia. Por quê? Porque o seu João, a dona Maria, quando estão diante de um conflito, é ao advogado que eles se socorrem por primeiro para tentar achar um caminho para resolver aquela situação. E é esse advogado que vai dizer ao seu João e à dona Maria que, sim, a mediação é um bom caminho ou não vamos mediar. Por que eu estou te fazendo essa reflexão? Sinto, ao conversar com muitos colegas, que as experiências que eles tiveram, que os advogados tiveram de mediação, especialmente dentro do sistema de justiça, levam eles a esse lugar de descrédito, dizendo: poxa, parei o meu trabalho, fui com o meu cliente para uma mediação, tive uma má experiência, não acredito mais no Instituto. Você acha que a gente precisa trabalhar mais a mediação privada, como a que você faz, onde você tem condições de ofertar uma boa experiência, e isso, por consequência, muda o olhar do advogado, que passa a aderir ao instituto como algo realmente viável para muitas vezes cuidar e transformar o conflito do seu cliente? Ou você acha que talvez poderíamos atuar nas duas frentes? Tanto trabalhando a mediação privada, mas sobretudo, como ainda temos a mediação no Brasil muito centrada dentro do Poder Judiciário, nós precisamos olhar para essa mediação e fazer ajustes para que pelo menos a experiência seja minimamente razoável? Eu vou dar um passinho para trás antes de responder você, tá? Porque você falou assim, o seu João, Dona Maria, quando eles procuram um lugar para solucionar seu problema, seu conflito, é o Poder Judiciário. O meu passo para trás vai lá na criação da Justiça Multiportas, por Frank Sanders. O que ele fala ali? Por que ele pensou, idealizou dentro do Poder Judiciário? Porque é o primeiro lugar de acesso de todo mundo. A gente pode buscar outras explicações sociológicas para o Brasil, se há muita litigância, se não há, ok. Mas vamos ficar só com esse ponto de partida de onde nasce esse sistema multiportas. Quando a gente traz para cá, a gente traz um sistema de justiça multiportas, a gente amplia. Né? A Câmara é um parceiro, um ator, melhor dizendo, desse sistema de justiça multiportas. Perfeito. O Tribunal de Justiça, o Fórum, é outro ator, o Sejusc. Né? Você vai ter o advogado no seu próprio escritório, ele é um ator também do sistema de justiça multiportas, a serventia extrajudicial,
cada um vai fazendo o seu papel dentro do que lhe é próprio. Então, feito esse recorte, o que a gente tem que atacar? Uma ou a outra? Olha só, a mediação judicial, exatamente por causa dessa caminhada, ela é a vitrine da mediação privada. Enquanto a mediação judicial tiver essa experiência, enquanto os advogados tiverem essa experiência, que é o lugar comum que a gente escuta, né? Não foi uma boa experiência, por N razões, e não estou aqui de forma alguma falando mal do trabalho dos mediadores judiciais, porque eu acho que eles desempenham um trabalho incrível, eu também sou. É um trabalho não remunerado e com muito amor à causa mesmo, sabe? As pessoas gostam do que elas fazem. Mas, por alguma razão, as experiências são ruins ali. Mas se você vai trabalhar só isso, ou não vai trabalhar mediação privada, eu acho que cada ator tem um lugar no seu papel. A OITIS vai trabalhar o mercado privado. É o meu foco. Mas como eu trabalho a mediação judicial? No meu eixo práticas. Quando eu faço curso para advogado, para explicar em um espectro maior essa questão do acesso à justiça. Porque os advogados também não conhecem a mediação. Aí fica difícil dele falar se ele gosta ou se ele não gosta. Se aquela experiência foi boa ou foi ruim, porque ele está sem parâmetro. Ele não sabe como aplicar a mediação, a conciliação, a arbitragem. Tem que partir de algum lugar. Então, a OITIS vai ajudar, auxiliar quem estiver trabalhando efetivamente na mediação judicial, fomentando espaços de diálogo, que é o seminário, e fomentando cursos, workshops. Não sou só eu que dou. Você pode, tranquilamente, eu posso te convidar para você fazer um workshop comigo, e eu faço isso muito. Todas as formações não, mas as capacitações da OITIS, sou eu, e vou juntando especialistas dentro da sua própria área. Porque a Gabriela, euzinha aqui, eu não tenho condições de saber tudo. Nem quero. Eu quero falar bem de um determinado assunto, mas não tenho a menor vontade de entender de todos os assuntos. Por exemplo, emoção é um tema que eu curto, mas tem gente que fala muito melhor do que eu. Então, vamos adiante. Autoconhecimento, muito legal. Por que não trazer um especialista nisso? E quando você diz, né, temos que partir de algum lugar, me chega aqui o pensar de que a gente está falando transformação de uma cultura, né? Uhum. A gente está nesse processo, e principalmente nós, enquanto adeptos dos meios dialógicos, a gente diz o tempo todo, essa cultura do confronto, de alguma forma, precisa ser refrigerada, precisamos cambiar ela, precisamos mudar ela para uma cultura um pouco mais de consenso, de mais diálogo. Será que o bom ponto de partida, usando aí o teu termo, não seria nós repensarmos o ensino jurídico? Ah, lógico. Ah, sim, tem que começar por lá. O Adolfo vai até dizer que tem que começar antes, tem que começar no colégio, né? Mas o MEC exige que as universidades tenham uma cadeira de métodos consensuais. Aí quem dá essa cadeira? Sou eu, Gabriela, não é um processualista formado no mesmo tempo que eu, quando não tinha mediação, não tinha arbitragem, né? Não tinha... O juizado veio depois do dia que eu me formei, né? E aí ele dá são 5 períodos, né? É o mesmo professor em algumas universidades, em outras não. Mas enfim, enquanto ele está ensinando recurso, ele fala rapidamente sobre métodozinhos de consenso, porque agora no STJ, olha só como é que ele vai linkar o recurso especial, no STJ agora tem Sejusc. E ali se faz uma mediação. Por que não abrir concurso ou contratar, se for universidade privada, fazer processo de seleção, para especialistas em métodos consensuais? Você vai ter outro diálogo. Um dos convênios da OITIS, parece que eu estou divagando, mas eu não estou não. Um dos convênios da OITIS é com uma universidade, a Cândido Mendes. O que eu faço? Eu recebo os alunos da Cândido para assistir às mediações ou às arbitragens, quando eu tenho autorização do cliente, por óbvio, assinam termos de confidencialidade, mas também eu pego a minha equipe e a gente vai dar palestras, oficinas, a gente passa às vezes uma semana na Cândido Mendes, indo em várias unidades, para dialogar
sobre as possibilidades de acesso à justiça para além do processo judicial. Porque os professores abrem esse espaço para a gente. Eles entendem que nós sabemos mais do que eles, neste caso concreto, que são métodos consensuais. Então, sim, tem que começar pela universidade, tem que começar pelo colégio, mas... E me faz sentido lembrar aqui que talvez a gente possa, inclusive, pensar que, para além de ser uma matéria da grade curricular, e que, obviamente, nós formamos hoje um profissional que tem 20 cadeiras de processo para uma cadeira de meios consensuais. Então, é por óbvio, né, que a gente sabe que ele tende a sair de lá com uma bazuca e não com uma bandeira de diálogo. Branca, né? Né? É sobre isso. Mas veja, quando eu penso em universidade, e eu tenho acompanhado o contexto de algumas delas, Brasil afora, me surpreende a quantidade de conflitos dentro da própria universidade. Por exemplo, uma delas que eu acompanho muito de perto, ouvia da reitora: a gente não está mais dando conta dos PADs. Processo administrativo. Disciplinar. Uhum. Por quê? Porque hoje nós temos tanto conflito dentro da universidade e o PAD virou um instrumento de... contenção política também. Exatamente. Veja, imagina a importância de nós pensarmos em criar um espaço de mediação dentro da própria universidade para ela tratar com a sua equipe, com os seus alunos, com os seus servidores, as suas próprias demandas. Sonho, né? Mas é um sonho palpável. Nós não estamos aqui falando de algo utópico, porque é uma questão de consciência. E aí, nessa universidade, eu dizia: e por que a gente não experiencia a mediação? E aí, tratamos um caso concreto via mediação. E obtivemos um bom resultado. E isso reverberou na universidade inteira. E aí, poxa, vamos então estruturar na universidade essa dinâmica, porque veja, quando você traz essa informação que é tão pertinente e tão real, né? Professor de processo civil, e não é uma questão de ser contra, mas talvez não seja o profissional mais adequado para dar a cadeira de meios consensuais. Quando a gente oportuniza aquele corpo docente experienciar a mediação, muitas vezes em causa própria, a gente está mostrando a potência do Instituto na realidade, na vida dele. E aí eu acho que quando ele for a uma sala e ouvir algo ou tiver que falar algo sobre mediação, ele vai falar de um lugar diferente. Você sensibilizou a pessoa e agora ele vai ter lugar de fala. Isso. Que é muito importante, não vai ficar reproduzindo conteúdo da doutrina, né? A gente está aqui a falar da conscientização do advogado. E veja, ao meu sentir, essa transformação cultural, ela talvez, lógico, e tem, obviamente, a importância do papel do advogado, mas talvez não precisa ser só do advogado. A gente pode começar lá na universidade, no curso de Direito. A gente pode começar fazendo movimentos como você está fazendo. Porque quando você se dispõe a sair da UITIS com a tua equipe para visitar a universidade, num trabalho de mostrar para aqueles profissionais que mais tarde serão juízes, promotores, advogados, serão os operadores do sistema, de que a mediação pode ser um caminho, de que a mediação é a possibilidade para tratar alguns tipos de conflito, e eu acho que é importante a gente colocar isso também. Nós não estamos aqui para dizer que a mediação resolve tudo. Não. Isso é mais uma das falas, mais um dos paradigmas que tem que ser quebrado. Claro que o processo tem o seu lugar. Claro que o advogado tem que ser um bom processualista. Só que, ao meu sentir, hoje, um advogado não pode mais ser só um bom processualista. Ele tem que ser um bom negociador, ele tem que entender de mediação, ele tem que entender de arbitragem, de dispute board. Quer dizer, hoje a gente tem um leque de coisas acontecendo. E aí eu me surpreendo muitas vezes quando me deparo com colegas e a gente diz: olha, Henrique, eu estou com um caso concreto aqui, complexo e tal, e eu quero levar para você mediar. E aí eu recebo o caso concreto e às vezes está lá o contrato de honorários do advogado, e no próprio contrato de honorários do advogado com o seu cliente
não tem uma cláusula de mediação caso tenha alguma dificuldade, alguma situação entre eles para ser resolvida. Então veja, realmente a gente está a falar de uma mudança cultural. E ela começa na universidade, ela passa pelo contrato do advogado com o seu próprio cliente e depois no trato do conflito junto ao próprio cliente. Então, são tantos pontos que a gente ainda tem por amarrar e eu gostaria de te ouvir se isso faz sentido para ti. Eu acho que se a gente conseguir que o advogado faça o mínimo, né, colocar uma cláusula de mediação, ou dependendo da natureza do direito, uma cláusula de arbitragem, por que não, no contrato dele, esse é outro cuidado, quando põe uma e quando põe outra, né? Isso. Porque senão você amarra o seu contrato de tal forma que você não consegue solucionar seu problema depois se ele aparecer. Porque obrigatoriamente você vai ter que ir para uma arbitragem quando não é o caso de arbitragem, porque você escreveu a cláusula errada. Então, oferecer a oportunidade do advogado compreender a potencialidade dos métodos consensuais é o caminho. Se ele vai fazer isso já aqui no trabalho, já bem colocado, já no seu dia a dia profissional, ou se ele vai fazer isso no ensino universitário, depende do que o mercado vai oferecer para ele. Né? Hoje a gente sabe que não vai ser na faculdade. Ele vai ter que aprender porque ele quer, porque ele sentiu necessidade, vai fazer curiosidade, vai ler, vai estudar, vai ouvir vídeo, vai fazer um curso para entender para que serve, vai conversar com as pessoas. Eu, semana passada, sentei para conversar com um advogado muito experiente no Rio de Janeiro na área de direito das famílias, chamei ele para almoçar e falei para ele, vamos fazer arbitragem no direito das famílias? Aí ele falou, por quê? Porque sim, por que não? E a gente começou a conversar sobre os prós e os contras e as possibilidades dessa que ninguém está fazendo. Por quê? Porque ninguém sabe que é possível. Qual é o limite dessa arbitragem? E o advogado, se ele se interessa pelos métodos consensuais, ele ajuda a fazer essa reflexão, porque ele tem uma técnica muito apurada. Se ele é especialista em direitos das famílias, ele vai me dizer exatamente o limite daquela possibilidade de arbitragem. Não vai dar para ultrapassar aqui, Gabriela. O árbitro vai poder ir até aqui. Então os clientes têm que saber, as partes, uma vez em arbitragem, têm que estar cientes do que direito, o que elas estão levando para a arbitragem ali. O divórcio propriamente dito, o fim do casamento, não pode ser objeto de uma sentença arbitral. Né? O estado da pessoa. Só o próprio estado, o juiz, vai poder dizer sobre o estado da pessoa. Mas e direito patrimonial? Por que não? O que impede você, advogado, levar uma parte do divórcio do seu cliente para arbitragem? Quantos advogados familiaristas têm conhecimento disso? Quantos se dispõem a sentar para conversar? Esse é eu vou repetir, não é implicância com o advogado, longe disso, eles são essenciais. Está na Constituição, mas não é só por isso, não. É porque sem a cooperação deles... E são essenciais, inclusive, para a mediação. Isso é onde eu queria chegar. Sem a cooperação deles, a gente não faz mediação. O cliente é do advogado. O cliente não bate na porta da OIT e fala, oi, Gabriela, vim aqui procurar uma mediação. Não existe isso. Vai acontecer? Já aconteceu, já, gente. Tudo tem a exceção para confirmar a regra. Mas o cliente é do advogado. Então é ele, porque a confiança é lá. Isso. Quando eu tenho um problema e eu preciso confiar, procurar uma solução, bom, agora eu tenho várias ferramentas, mas tradicionalmente eu vou procurar um advogado, vou contar para ele meu problema, e agora? O que eu faço? Aí se ele escutou, se ele é um advogado que sabe escutar, se ele é um advogado que conhece as técnicas, ele não precisa ser nem mediador, nem árbitro, nem facilitador, nem conciliador. Negociador sempre, eu acho que não dá para ser advogado sem ser negociador. Sim. Mas ele vai falar, olha, vamos fazer o caminho é este. Pode dar um leque de opções. Tem a UITIS, tem o Mediadores Brasil, que eu sei que vocês não fazem, mas enfim, tem o Henrique Ferrari que faz, tem outra pessoa. O que você prefere? Trabalhar com homens ou mulheres? Ele tem que conhecer o leque das oportunidades. E você tocou num ponto bem importante, que eu acho que vale a pena a gente fazer esse parênteses para deixar isso claro. Eu percebo que há uma grande confusão da advocacia no sentido
de como o advogado se prepara para exercer o seu papel numa sessão de mediação. E eu acho que é importante a gente deixar claro de que para o advogado saber atuar na mediação, ele não precisa fazer curso para ser mediador. Sim. É uma distorção que se trouxe, eu não sei de onde que isso se originou, e num dos cursos de formação de mediadores que eu fui fazer junto a uma instituição, muitos advogados, e aí numa entrevista que a gente fazia antes da inscrição, justamente para entender quais eram os objetivos daquela pessoa e tal, recebemos alguns advogados que disseram: eu vim fazer o curso de mediação porque eu quero saber trabalhar na mediação. Sou advogado e eu não sei exatamente como eu transito quando eu estou dentro de uma sessão. E aí eu disse: meu caro, mas não é aqui o teu lugar. Então, é fundamental, né, que nós entendamos e que, sobretudo, todos os colegas advogados entendam que o papel de mediador não é o papel do advogado na mediação. Que, claro, o advogado pode fazer o curso de mediação, pode se aprofundar um pouco mais, mas uma coisa é o fazer enquanto mediador, uma coisa é ser advogado na mediação. São coisas diferentes, né? Bem diferentes, né? Bem diferentes. Da mesma maneira que o mediador não vai ser o advogado. Isso. Pode até ter, e tem muitos, a maioria dos mediadores são advogados por formação, mas enquanto ele está fazendo mediação, ele não está dando assessoria jurídica. E nem o pode, né? Aí você pensa assim: mas se eu estiver nichado numa determinada matéria, é importante que eu conheça a matéria. Claro que é. Se você for trabalhar com recuperação judicial, se você não conhecer a lei, você não vai conseguir colaborar para uma melhor solução ali. Mas não significa que ele vai escrever o resultado final daquela mediação, nem vai decidir pelas pessoas que estão ali. Agora, o advogado, o que vai fazer? Vai recomendar, vai avaliar, vai ajudar no processo decisório, vai ouvir o cliente. Olha, você percebeu que o que ela falou, o risco é esse. Vamos ponderar aqui, dentro da sua realidade, isso faz sentido? Ele conhece o cliente dele. O advogado está conhecendo aquele pedacinho da vida ali. 2 horas numa reunião, 2 horas na outra, 2 horas na outra, e acabou. Gabriela, eu quero aproveitar a tua estada aqui na Casa do Mediadores Brasil para te fazer uma pergunta. Você é uma dessas pessoas que com certeza hoje serve de farol para as pessoas que estão aí começando a jornada e querendo empreender. E nós falávamos, inclusive, sobre os desafios desse percurso. Todavia, tem algo que, com certeza, diante do percurso que você já fez, que você já percorreu, que me traz uma necessidade de informação. E aí eu faço questão de te trazer essa pergunta. Diante desse contexto, onde você recebe demandas judicializadas ou não, mediando na UiTIS, qual tem sido o índice de resolução desses conflitos? Ele é médio, ele é baixo, ele é alto? Nível de recorrência, porque essa é uma situação que eu acho que é bem pertinente a gente trazer. Muitas vezes as pessoas vão ao judiciário pedindo ao juiz que prolate uma sentença diante daquele caso concreto. Só que quando a sentença é prolatada, as pessoas não concordam com o que o juiz diz. Ou então, isso é muito comum nos casos de família, se tem o processo principal e depois começam a vir outros processos que eu chamo os processos filhotes, né? Então a ação principal é de divórcio, mas depois aparece mais aqui uma ação questionando Maria da Penha, enfim, vão brotando outras ações decorrentes de uma primeira. No caso da tua experiência na mediação privada, o que você tem observado? Há recorrência daquele mesmo conflito? A mediação tende a pôr realmente um ponto final naquela situação e as pessoas podem continuar suas vidas? E, sobretudo, um caso mediado que oferta àqueles mediandos uma boa experiência faz com que aquelas pessoas, diante de uma nova demanda da vida, diferente daquela que foi tratada ali, lembrem e retornem à mediação como um caminho também para cuidar daquele novo conflito?
A pergunta é muito boa, né? Eu acho que essa é o grande... Se o advogado se faz uma pergunta, ele se faz essa, talvez, né? Por que vou mandar para mediação? Será que tem resultado? Será que vai resolver? Porque ninguém quer gastar dinheiro à toa. E os honorários do mediador não se misturam com os honorários do advogado. Antes disso, você foi muito generoso de me dizer, de colocar como farol. Na verdade, a única coisa que a OITIS tenta fazer é trazer gente junto. Porque eu recebi em algum momento. E não vejo nenhuma graça de um mundo que só tem a OITIS. Tem que ter gente junto nisso enfim, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de trazer mais mulheres ou homens para trabalhar com a gente. Mas voltando agora à sua pergunta propriamente dita. Olha, acontece um pouco de tudo. Recentemente, vou te falar de trás para frente. Recentemente, eu fiquei sabendo, a advogada me contou, foi agora, inclusive, me contou que um caso que foi mediado pelo OITIS há 2 ou 3 anos voltou a ser um processo judicial. Aí eu perguntei para ela por quê. É um caso de família. É porque eles... um deles estabeleceu um novo relacionamento. E aí o combinado já não ficou tão confortável para o outro ou a outra diante daquela realidade. Então, eu acho assim, se volta para o Poder Judiciário, reabre uma mediação, ou reabre no Judiciário, ou reabre na Câmara, acho que sim, porque os relacionamentos, se você estiver falando de direito das famílias, eles são contínuos. Acho que se você estiver tratando com o direito empresarial, mais difícil, você dissolveu a empresa, acabou, não vai... Né? Você pode até rearrumar ela, mas vai ser sobre outro nome, outras características, né? Aquela empresa acabou. Né? Mas das mediações que tratam de direitos das famílias, acho que a recorrência tende a existir, porque as pessoas mudam. E o direito da família também é mutável, tanto que ele não faz coisa julgada material, né? Você pode renegociar aqueles termos constantemente. Agora, outra pergunta, eu acho que, apesar disso, as pessoas ficam satisfeitas. Aí, às vezes, elas nem têm o resultado que elas gostariam de ter, que seria o acordo. Às vezes, já peguei um caso que eu trabalhei na OITIS. Saiu, eles ficaram algumas semanas, algumas reuniões com a gente. Saiu, passou um tempo, virou um processo judicial. Voltou para o OITIS no curso do processo, porque aí o tempo do processo não é o tempo das pessoas. São tempos diferentes. Vai dando agonia. Quantidade de recurso, a quantidade de pedido que é feito no curso do processo, as pilhas que tem que baixar para poder ir para a conclusão, tudo isso demora. E as pessoas não têm essa noção. O advogado tem. Eu tenho. Por experiência, você tem por experiência, mas as pessoas que estão chegando ao processo judicial, ao Poder Judiciário, eles acham que entrou e saiu. Entrar e sair tem um espação. Então, teve na OITIS, virou um processo judicial, voltou para a OITIS, não teve jeito, não conseguimos chegar num acordo, mas nesse tempo todo, o que foi trabalhado? O conflito. Aquele conflito foi sendo digerido pelas pessoas. Tem que entender também que o conflito tem um tempo. Não é porque eu quero resolver hoje que eu vou conseguir. Eu preciso de maturidade. É igual uma comida que você está fazendo. Você não vai comer comida crua, a não ser que seja comida japonesa. Mas, né, a tendência é você comer uma comida cozida, com tempero gostoso, do jeito que você gosta. Você vai resolver aquilo ali quando estiver num ponto... Não de ebulição, nem congelado. Num ponto, a temperatura ambiente, talvez, que esteja confortável para todas as pessoas envolvidas. Então, feito esse processo, onde foi resolvido efetivamente este caso? A juíza falou para eles, olha, o lance é o seguinte, eu vou sentenciar. Ou vocês aceitam este acordo assim, que era o acordo que estava sendo trabalhado desde o início, ou eu vou sentenciar do meu jeito. O que ela tem? O poder. Eles aceitaram o acordo que eles não queriam aceitar antes. Porque foi imposto? Não sei. Mas o fato concreto é que foi aceito em processo judicial. Essa tua fala me faz, inevitavelmente, pensar em algo, porque a gente está falando aqui sobre em que momento, né, que finda o conflito.
É com a sentença? É com o acordo da mediação? Porque, ainda que tenha o acordo, como você disse, depois esse caso voltou a gerar um novo processo. Inevitavelmente, Gabriela, eu vou para esse lugar de um questionamento que eu tenho me feito e que eu penso que nós precisamos levar à advocacia. Veja, enquanto advogado, habitualmente nós temos esse pensar que, com a sentença transitada em julgado, acabou. A gente entregou o resultado e dali para frente o cliente faz o percurso com os ônus ou os bônus do que foi decidido lá pelo juiz. Na mediação, habitualmente, quando se celebra o acordo, me parece que muitos advogados entendem: a minha função terminou. Eu entreguei o resultado para o cliente. Está aqui, seu João e a dona Maria celebraram um acordo, eu os acompanhei, acordo assinado, estou com o meu trabalho também encerrado. E eu penso que não. Porque talvez, a partir da mediação, deste acordo celebrado, é que vem um dos momentos mais desafiadores para essas pessoas, que é o justamente de colocar em prática aqueles combinados que elas construíram. Combinados esses que muitas vezes são muito desafiadores. E aí eu também já dou um passo para trás. Eu acho que nós, mediadores, temos que ter um pouco mais de paciência e entender que, por muitas vezes, é melhor nós darmos tempo e fazermos primeiro um acordo provisório para depois um acordo definitivo, né? E esse alerta fica sobretudo para o Poder Judiciário, né? Que muitas vezes, na ânsia de homologar um acordo, o faz sem que as pessoas possam testar esses combinados. Porque é muito fácil para o pai dizer: ah, ok, na sexta-feira então eu apanho o meu filho às 6 horas na escola. Só que ele nunca fez isso. E aí talvez quando ele sair pela primeira vez da empresa dele e pegar o trânsito de sexta-feira às 6 horas da tarde, ele vai entender que ele não consegue chegar na escola às 6. E que ele teria que refazer esse combinado e dizer: eu vou pegá-lo às 20 horas na casa da mãe. Mas na ânsia, muitas vezes, do acordo, a gente não permite ao mediando que ele se experiencie dentro do que ele está construindo. E também, da mesma forma, o advogado, por vezes, entende que ao assinar o acordo encerrou a função dele, quando, ao meu sentir, o advogado deveria dizer: agora a gente vai começar a implantar os combinados e eu estarei de mão dada contigo para ver se isso aqui é compatível, se isso aqui é praticável. E se não for praticável, a gente volta para a mesa de mediação para fazer algum ajuste no combinado. E isso talvez não só no primeiro momento, mas inclusive no decurso do tempo. Porque, por óbvio, né, que as coisas mudam, a realidade muda, as pessoas mudam. Então, por muitas vezes, o que nós combinamos hoje, talvez amanhã a gente não consiga mais sustentar, né, Gabi? E a gente vai precisar sentar para dizer: olha, funcionou até hoje, mas agora a gente precisa corrigir ou ajustar alguma coisa. Então, de novo, a gente volta para aquele lugar da consciência, né? Nós precisamos estar mais conscientes das funções enquanto mediador, enquanto advogado, para que a gente possa ofertar a esses mediandos, usuários da mediação, uma experiência mais compatível com as necessidades deles. Olha só, quando você falou revisitar o acordo, né? O conflito não para. Né? O Lederach diz que ele se transforma. Mas você buscar uma transformação de um conflito efetivamente nos moldes que o Lederach propõe é praticamente utópico, porque você vai precisar modificar toda uma sociedade junto. Mas o que está acontecendo a sua apresentação, nesse exemplo que você trouxe, ou mesmo quando eu falei do acordo que foi feito judicialmente, ou do casal que voltou a discutir o acordo que já estava feito, é porque o conflito mudou de forma. Ele agora é Na hora que eu vou executar os termos do acordo, eu descubro o engarrafamento, que eu não posso chegar lá. Olha o conflito como é diferente. Já mudou. Então, eu acho que o erro vem lá atrás, eu vou chamar de erro mesmo. Quando a resolução 125 trata de
métodos adequados para a solução do conflito. Por que o conflito vai acabar? Não vai, gente. A gente vive com conflito o tempo todo. Conflitos internos e aí conflitos de nós dois, conflitos no mundo inteiro. Ele vai mudando de aparência. Então, vai modificar? Vai. Eu vou voltar na sua pergunta anterior. O acordo em mediação pode ser revisto ou vai ser revisto? Se for, né? De verdade, qual é o problema? Porque o recurso, a sentença não tem recurso? Ou mesmo depois que os alimentos foram fixados, acabou. Aí a criança tem 24 anos, ou tem 18, ou tem 32 e não trabalha. E você vai continuar pagando alimentos. Então aquela sentença lá acabou o conflito? Não, pode virar objeto de um recurso, pode virar objeto de uma nova ação, uma revisional. Não sei, eu realmente não vejo nem problema se o acordo em mediação tiver que ser revisto lá na frente, porque é da natureza do ser humano mudar. Você gosta de... Eu já comi muita banana, por exemplo. Hoje em dia eu não consigo pensar nisso, porque minha mãe escondia a banana no diabo do feijão. Então, assim, mas quando eu era criança, eu amava a banana. Aí eu cresci, eu já não gosto tanto. Quer dizer, tanto não gosto de maneira alguma, é a única fruta que eu não como. Mas no conflito, na mediação, no processo judicial, na conciliação, seja o que for. Você comentando aqui me faz lembrar de uma mediação familiar que não faz muito tempo que eu fiz. E era um casal já com uma idade bastante avançada e em determinado momento da mediação, esse senhorzinho, ele estava no primeiro momento ele estava muito resistente a falar. Ela falava, ela estava expondo várias situações, era ela que estava pedindo o divórcio. E ele um pouco mais resistente, falava pouco e tal. E lógico, a gente foi conduzindo e tal, porque era importante ouvi-lo também. E aí, em determinado momento da mediação, ele diz assim: ok, eu preciso te falar uma coisa, fulana de tal. Nós estamos casados há 35 anos. E é muito triste para mim ter que olhar para ti e dizer que você não é mais a mesma mulher que eu casei. E aquela fala, ela me chegou com muita força, né? E aí eu absorvi, ela fez alguns comentários e aí depois eu entendi por bem, conduzi para uma sessão individual. E na sessão individual eu perguntei para ele: o senhor acha mesmo que uma pessoa 35 anos depois será a mesma pessoa? O senhor também é o mesmo marido de que ela casou lá atrás há 35 anos? Ou o senhor acha que hoje o senhor é uma pessoa que já teve, diante até da própria caminhada, da própria experiência, o senhor já alterou muita coisa no seu ser? E aí ele disse: acho que também não sou mais o mesmo. Isso. Enfim, a vida não é estanque, né? Nós estamos num processo o tempo todo de mudança. Então eu acho que quando a gente sai desse lugar de achar que a mediação tem que dar conta de tudo e que inclusive um acordo na mediação não possa ser revisto, a gente está incorrendo efetivamente num erro. Porque a realidade das pessoas muda, a condição econômica das pessoas muda, a vida... As atividades de vida diária sofrem alterações. Então, qual o problema de, a qualquer momento, um acordo celebrado numa mediação voltar para uma mesa e a gente fazer ajustes? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que tem outro ponto também, o tempo, né? Isso. Eu escuto muito, eu trabalho muito com parceiros advogados e de vez em quando chegam assim para mim: eu tenho urgência. Aí eu falo: então você faz um pedido para o juiz. Porque eu não posso ter urgência na mediação. Eu falo com mais educação, tá, gente? Mas é assim, eu tenho que falar isso para o advogado. Não tem urgência. A mediação tem o seu tempo. Os mediandos têm seu tempo. Exatamente, desculpa. É óbvio que eu não quero ficar com ninguém 2 anos. Não tenho esse interesse, né? É despesa, é custo financeiro, é custo de tempo, é custo emocional. É meu tempo também, porque claro, a gente sabe como desgasta a gente depois tem que fazer higiene mental, higiene emocional para não se contaminar pelo que está acontecendo ali. Então,
Respeito o tempo. A OITIS fez uma mediação condominial. Sabe quanto tempo durou? 8 meses. Gente, parece uma eternidade, mas o problema pontual foi resolvido. Direitinho, do jeito que o condomínio precisava, mas levaram 8 meses. E eu fiz de um jeito, eu ia lá. Por quê? Porque os condôminos precisam conviver. E onde eles vão conviver? Não vai ser na OITIS. Quem não vai entrar pela porta, fica 2 horas lá, vai embora, se trata bem ali, depois chega no elevador, quer se matar. Não é verdade? Eu preciso abrir um parênteses aqui e te dizer que eu sou um fã de fazer mediação in loco. Adoro. Há um tempo atrás eu fui fazer uma mediação de um caso de uma servidão. Aonde eu fiz? Na servidão. Algo melhor do que ir lá resolver in loco? Sentamos debaixo do pé de árvore e mediamos lá. Eu gosto. Eu acho que quando você se permite, enquanto mediador, muitas vezes, ir ao conflito, aonde ele está, você tem ali não só um espaço talvez mais profícuo para o diálogo, mas você sente a energia do negócio. Você sente a temperatura daquele conflito. Você sente o olhar das pessoas. Não é apenas narrativas. Porque, por exemplo, esse caso é um caso da servidão, era um caso que estava judicializado. E foi muito interessante, porque havia no processo falas, fulano passa a corrente para que eu não possa passar com o meu carro na servidão, o outro põe pregos. Então a gente pôde ir lá, inclusive constatar que realmente existiu uma corrente, sabe? Tá, mas essa corrente, por que ela está aí? Quem a colocou? Como é que vocês fazem uso? Eu acho, muitas vezes, a possibilidade de ir ao local, na realidade dos próprios mediandos, fantástico. Então, gosto e acho que a tua ida ao condomínio foi uma bela decisão. Né? Para os mediadores fica aqui a dica, né? Testem, é legal pra caramba. É isso aí. Gabriela, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O ano que vem nós vamos ter o evento MBX, Mediadores Brasil Experience, em Salvador. E o tema do nosso evento em Salvador vai ser empreendedorismo na mediação. Percurso esse que você e mais algumas pessoas nesse país já estão fazendo. Lógico que a gente vai querer te ter lá, por óbvio, né? Não é nem um convite, já é quase que uma convocação em público aqui, já diante de toda a família MB. Mas eu gostaria de te pedir, assim, um spoiler, né? Hoje, alguém que está percorrendo essa estrada da mediação, que deseja transpor as paredes do Poder Judiciário e começar a empreender, começar a fazer um caminho autônomo de ampliação do seu fazer para além da mediação judicial. Deixa alguma dica de ouro, algum conselho, algum alerta, sabe? Olha, vai por aqui, mas cuida disso. Traz um pouco dessa tua valiosa experiência para a família MB. Nem dica, nem alerta, nem conselho, né? Eu posso falar só de mim, o que deu certo e o que deu errado, porque, gente, um monte de coisa dá errado no meio do caminho. Eu acho que primeiro tem uma estratégia, o que você quer, quem você quer ser. E que essa estratégia possa ser maleável. A UIT, ela começou de um jeito, hoje ela está em outro espaço. E eu acho que ela pode caminhar para outro, não tem problema algum. Estratégia é essencial em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Então tem que ter um plano. Qual é o seu plano? Eu não faço nada na OITIS para acabar no mês seguinte. Do jeito que você tem o encontro do ano que vem, o meu seminário. A primeira vez que eu fiz, eu liguei e convidei os palestrantes, que eu chamo de construtores de diálogo, falei para eles, estou te explicando por que eu não vou te pagar desta vez, porque daqui a 10 anos o seminário vai estar bombando e eu quero lembrar que você teve no primeiro. Então é isso, projeto a longo prazo. Tá? E a outra coisa é uma equipe bacana. Eu estou encontrando as pessoas assim. Eu tenho uma designer que eu ando com ela tiracolo. Entendeu? Eu não faço nada sem perguntar para ela se tá bom, se tá ruim, qual é a opinião dela, se essa cor fica boa, se essa cor fica ruim. É parceria total com todas as pessoas que você for trabalhar. Pode ser a designer, pode ser a contadora. Minha contadora é minha babá, porque eu não tenho nenhuma capacidade de pensar matematicamente. Tá? Então, eu sei que as pessoas fazem, né, suas próprias notas fiscais. Eu não faço.
eu ligo para a contadora e falo, emite uma nota para esta pessoa jurídica neste valor, rapidinho ou devagar, enfim. E ela fala comigo às vezes às 8 da noite, às vezes ela fica 2 dias sem falar comigo, porque também ela tem outros clientes. Então é entender também as necessidades da sua equipe. Acho que assim, equipe, plano, estratégia e, sabe, uma coisa que é muito importante, quem você é. Porque quem você é vai refletir na sua pessoa jurídica. Quem o Henrique é, reflete no Mediadores Brasil. Quem a Gabriela é projetado na UITX. Por mais que a natureza do direito das empresas seja dissociar a pessoa física da jurídica, eu não quero ser dissociada da UITX. Eu quero que a UITX seja, e por isso que ela está sendo construída, alguma coisa incrível. Que pode dar muito errado, Henrique, tudo bem, é da vida. Eu tentei, eu fiz da melhor maneira e da única que eu poderia saber, sabe? Conversei com você, conversei com mais alguém, fui conversando com um monte de gente e fui dando o meu melhor e pegando o melhor de cada uma dessas pessoas com quem eu fui tendo contato. Isso aqui para mim hoje é um aprendizado enorme, pode ter certeza que alguma coisa eu vou levar para o UITX. As oficinas que eu fiz ano passado, eu aprendi com você em Florianópolis. E não tem problema nenhum de falar que aprendeu com o outro. Mas mesmo assim, apesar de todo o meu esforço, pode ser que dê errado? Pode, mas não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é que a UITX caminhe, que ela seja autossuficiente, que ela seja reconhecida. Eu não preciso que a UITX seja reconhecida como a Fiesp, a Câmara de Mediação e Arbitragem da Fiesp. Não tenho esse interesse. Que ela seja reconhecida como a Câmara da FGV. Também não. Cada um tem seu espaço. E o espaço da UITX é um espaço de customização do que o cliente precisa. Cada um vai chegando e vai me ensinando um pouquinho, eu vou aplicando alguma coisa que eu aprendi, que eu posso fazer melhor da próxima vez. Eu estou em constante formação. Eu nunca paro de estudar. Eu acho que o mediador ou o empreendedor que parar, se dá por satisfeito, tem alguma coisa muito errada. Então eu já estou aqui, vim para cá para conversar com você, mas já estou pensando o que eu vou fazer na semana que vem, onde eu vou estar, com o que eu vou dialogar e que curso eu posso fazer ainda que eu não fiz, né? Com quem eu posso aprender um pouco mais, que livro eu vou ler, que artigo eu vou escrever e por que eu vou escrever esse artigo, por que essa ideia é importante. Então, é esse caminho, gente, façam e façam com o coração. Acho que é isso. Acreditem no que vocês vão fazer, mas não é simplesmente para sair fazendo. Tem que ter uma organização. Bem, eu acho que a gente pode aqui fazer um fechamento dizendo que essa tua fala, ela dá sim um grande norte para os mediadores, porque quando você diz, faço apoiada por essas pessoas, pela minha contadora, pela minha designer, busco entregar o meu melhor, busco me lapidar, busco estudar, e aí você fecha com algo muito especial. Faço com o coração. E eu acredito que tudo que a gente faz, dando o nosso melhor, entregando o nosso coração, a nossa alma, e eu sei que você faz isso de forma... Já estive no teu evento e eu vi essa pessoa aqui empenhada num grau que eu disse, eu não sei se ela chega no final do evento, porque ela estava imbuída, preocupada com todo mundo, corre para cá. Então eu vi a tua entrega no teu evento. Foi muito bom estar lá contigo. Então eu sei que você entrega não só o teu coração, mas a tua própria alma nesse fazer. E quando a gente entrega o nosso melhor, claro, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente cai, a gente levanta, mas a gente chega. E eu não tenho dúvidas, e quero olhar nos teus olhos e te dizer isso, eu não tenho dúvidas que juntos chegaremos, tanto enquanto Mediadores Brasil, ao destino que nós estamos trabalhando, percorrendo, que é esse de transformação dessa cultura, de ampliação do campo de trabalho da mediação, de remuneração dos mediadores judiciais, quanto você no sucesso do teu espaço, porque você é uma profissional ética, dedicada, e eu acho que isso precisa ficar registrado. Então, quando a mediação tem a oportunidade de agregar pessoas como você, todos nós ganhamos. E aí eu fecho essa minha fala para te passar para tuas considerações finais, dizendo, penso que nós mediadores precisamos nos conscientizar
que sozinhos nós não chegaremos a um bom lugar. Por muitas vezes nós, mediadores, falamos para o outro o que não fizemos. Nós não podemos concorrer. Nós precisamos dar as mãos. É dando as mãos que nós seremos fortes. Porque nós já naturalmente remamos contra uma correnteza. É a correnteza. O confronto hoje é quase que a regra. Nós estamos no sentido contrário. Então nós estamos trabalhando no contrafluxo. Se nós quisermos trabalhar no contrafluxos e ainda separados, divididos, será muito difícil essa tarefa. O nosso trabalho já é um trabalho herculano. Nós temos muito a fazer. Precisamos estar juntos. Então, enquanto Mediadores Brasil, eu quero te dizer obrigado, gratidão por estar nessa jornada conosco, gratidão pela tua visita aqui à sede do Mediadores Brasil, a tua vinda aqui nos fortalece, tenho certeza que a gente também se sente privilegiado de poder receber pessoas como você aqui, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigado. Obrigada, Henrique. Obrigada, equipe do Mediadores Brasil. Tem 2 rostinhos aqui, vocês não estão vendo, mas tem 2 rostinhos aqui sorrindo para mim e estão me dando muita segurança para falar. Eu acho que isso é o trabalho coletivo, né? Isso que o ITIS e o Mediadores Brasil busca, né? Essa harmonia nas diferenças. A gente está aqui por um objetivo comum, fazer um bom programa para que as pessoas que assistam possam aproveitar o melhor. Então eu tive esse apoio aqui desses 2 pares de olhos aqui atrás de mim, 2 meninas maravilhosas que me deram uma segurança e foi importante. Ninguém está vendo, mas foi importante caminhar de mãos dadas com elas também. Eu vou fazer coro com a sua fala. Trabalhem em equipe, trabalhem em cooperação. Não tem concorrência entre nenhum de nós, porque é um mercado inexplorado, não pode ter concorrência quando ninguém sabe o tamanho do mercado, né? E mesmo que a gente sabe, eu sei onde a OITIS quer ir, não necessariamente é o lugar que o Mediadores Brasil vai, e a gente vai trabalhar junto para poder construir alguma coisa bacana. Se a gente vai, eu não acredito em mudanças de mundo, mas eu acredito em marolas, em ondas. A gente mexe aqui, bate lá. Alguma coisa a gente deixa, porque é uma única encarnação nesse momento, né? A gente não sabe o que vem depois. Mas essa aqui tem um dia para acabar. Se a gente vai conseguir, o que a gente vai conseguir, a gente não sabe. Mas alguém vai aproveitar o que a gente já fez. Então, é isso. Vamos fazer do jeito que você está fazendo, com respeito, com consideração a todo mundo, com carinho e vamos caminhar, gente. Conheçam o Mediadores Brasil, venham aqui a Blumenau conversar com o Henrique, que olha, vou te falar por mim, você vai ser muito bem recebido. Obrigado, meu amor. Obrigado pela gentileza, pela visita. E Gabriela estava a falar de Indianara e Carla, que estão aqui nos bastidores, possivelmente conversam com vocês aí durante a jornada, nas mensagens de WhatsApp, nas ligações que vocês fazem aqui para o Mediadores Brasil. Somos uma equipe aqui para poder dar conta das demandas e tentar da melhor forma servir a cada um de vocês. Obrigado e até breve.